Oi, oi, meu nome é Amanda Durham e você está no canal Fielmente Feminina. E aí, tudo bem com vocês? Eu tô super animada para fazer esse novo vídeo, espero que vocês estejam animadas também. Conta aqui para mim nos comentários se você está acompanhando essa série Modéstia Cristã e o que que você tá achando, o que que mais te impactou até agora. E vocês viram que a Lucy tá de volta também. Eu acho que ela vai acabar realmente fazendo parte do cenário, viu? Bom, mas vamos para o vídeo de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês um assunto um pouco espinhoso. Bom, talvez bastante espinhoso, mas que eu considero bastante importante e também como parte do ensino da modéstia cristã, tá? Que é a questão da androgenia, mais especificamente a moda andrógena, conhecida também como moda a gênero, talvez moda unissex, talvez se você é da minha idade você conheça mais esse termo, a moda unissex. E, e aqui eu vou falar especificamente sobre homens efeminados e mulheres masculinizadas, tá? E para isso eu trouxe quatro ou cinco, esqueci, gente, acho que são quatro perguntas. Quatro perguntinhas para que vocês comecem a refletir sobre o assunto e também para nortear a nossa conversa, tá? Então fica comigo até o final, que eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Será que cobrir adequadamente o corpo é o suficiente para que consideremos nossas vestes modestas? Bom, eu vou dizer que não, não é o suficiente, tá? Bom, primeiro a gente precisa entender, e se você está acompanhando essa série, eu tenho certeza que você já entendeu, que a gente precisa expressar humildade através da modéstia. A modéstia, ela deve revelar um caráter humilde, que é cultivado pelo Espírito Santo, que nasce no coração e vai transbordar em nossas vestes, nossas atitudes. Mas isso não é possível quando a gente tenta subverter o design divino, certo? Então pensem bem, se o significado da palavra modéstia é humildade, e é verdade, né? Modéstia significa humildade, por isso eu falo desse caráter humilde que a gente precisa expressar através de nossas vestes. É, como que a gente pode dizer que há humildade, que estamos expressando humildade, se a gente decide ser masculinizada? Se a gente decide expressar em nossas vestes, em nossas atitudes, até mesmo em nosso corte de cabelo, se a gente decide transmitir uma imagem masculina, se a gente decide comunicar masculinidade em vez de feminilidade, certo? Como que isso pode expressar humildade? Impossível, porque na verdade me parece muito mais um traço de orgulho do nosso próprio coração, que é corrupto, que é enganoso de acordo com a Bíblia, certo? Então esse nosso coração orgulhoso que deseja subverter o design divino, subverter as naturezas masculina e feminina, ele simplesmente pode sim nos guiar, muitas vezes, a agir com orgulho e não com humildade. Então, eu realmente acredito que mulheres masculinizadas e homens efeminados estão revelando um orgulho em seus corações, né? E claro que para isso, né, a gente tem Cristo para nos libertar, para nos colocar no caminho correto, no caminho da palavra de Deus, a restaurar a nossa verdadeira identidade como filhas de Deus. Então, reforçando, entenda que Deus, ele deseja que reflitamos a sua glória através das nossas naturezas. Então, ele deseja que os homens reflitam a glória de Deus, reflitam a sua glória através de sua masculinidade. Da mesma forma, deseja que nós, mulheres, reflitamos a glória de Deus através da nossa feminilidade, dada e criada pelo próprio Deus. O contrário disso nada mais é do que subversão do design divino. Mas afinal, o que é androgenia? Bom, androgenia consiste na combinação simultânea de características femininas e masculinas. Eu peguei uma definição interessante também de um artigo de um site secular, tá? Que diz que o andrógeno é o indivíduo cuja designação de função de gênero não se encaixa na definição inequívoca, ou seja, única, de feminilidade ou masculinidade. Ou seja, meninas, aqui eles estão dizendo que o andrógeno ele é um indivíduo que não se encaixa no que Deus criou, certo? E isso é bem complicado, porque, ah, veja bem, escolhermos a forma como vamos nos apresentar para a sociedade
baseado nos desejos do nosso coração, então nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias paixões, naquilo que a gente acha que nos faz sentir bem. Escolher isso é, na verdade, rejeitar o que Deus criou, rejeitar o que Deus fez, que é sempre bom, né? E aí, no lugar, a gente decide ser guiada pelo nosso coração corrupto, que erra o tempo todo, certo? Que nos coloca em um caminho enganoso o tempo todo. Então, Cristo ele vem para nos resgatar de nós mesmos, para nos resgatar do nosso próprio coração enganoso, certo? Então, a gente não pode decidir seguir as nossas próprias vontades do nosso coração. A gente precisa olhar para a palavra e pensar, bom, deixa eu ver aqui se essa vontade do meu coração, se esse desejo de me vestir de forma absolutamente masculinizada, se isso é algo que a palavra de Deus consente, se isso é algo que a palavra de Deus aprova. Então, a gente sempre precisa se olhar no espelho santo, que é o espelho da palavra de Deus. Escarnecer de algo que o próprio Deus criou, infelizmente, tem se tornado um padrão cultural, algo super normalizado na nossa cultura. E por isso que a gente já vê traços disso dentro da igreja, que muitas vezes nada nessas ondas aí culturais, né? E isso é bastante problemático. Mas vamos avançar nessa conversa aqui, né? Vamos continuar tocando um pouquinho mais nesse vespeiro. Vamos lá, próxima perguntinha que eu quero trazer aqui para vocês. Por que será que tem sido cada vez mais comum a gente bater o olho em alguém e ter dificuldade para saber se é um homem ou uma mulher? Então, gente, é interessante, porque nesse mesmo artigo de onde eu tirei a definição de androgenia, eles trazem esse ponto de que tem se tornado muito comum a gente olhar para uma pessoa e não estar muito certo de se aquela pessoa é um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina. E eu achei isso bem interessante, porque é verdade, né? E daí eu quero aqui trazer uma reflexão do porquê será que isso acontece. Mas só abrindo um parênteses aqui, isso, a propósito, aconteceu comigo e com o Brandon, aqui nos Estados Unidos. Não tem muito tempo, não. Mas eu me lembro bem, a gente estava vendendo, na época a gente estava vendendo café gelado, iced coffee, e algumas sobremesinhas que eu estava fazendo. Aí a gente estava vendendo tinha uma barraquinha, né, na frente da escola, e daí veio esse adolescente. E eu tratei como uma menina, porque eu tinha certeza que era menina, gente. Né? O rapaz, ele tinha um cabelo bem loiro e bem comprido lá. Tipo aqui, ó, assim, quase do tamanho do meu. E ele tinha os traços muito delicados, o que é comum aqui nos Estados Unidos, né? E daí eu tratei como menina. E assim, eu não tinha como eu saber, porque exatamente pelo fato de que hoje em dia as mulheres se vestem de forma muito masculinizada. Então, assim, eu nem me atentei. Será que essas roupas são masculinas? Não sei, porque eu vejo meninas usando as roupas que ele estava usando. Então, eu tratei como menina, foi uma situação super chata e tal. E o triste é que o Brandon tinha encontrado com esse mesmo rapaz antes de mim e tinha tratado o rapaz como menina também, e eu não sabia, né? Então, é complicado. Uma outra situação também, dentro da igreja, uma moça estava com um filho de mais ou menos 3 anos e eu também o tratei como menina, porque tinha o cabelo, né, aqueles cachinhos de anjo, mas bem comprido e loirinho, com os traços super delicados, a cara da mãe e tal. E a roupa também super neutra, difícil saber, né? Então, gente, é comum, é comum acontecer esse tipo de confusão. Enfim, mas eu quero aqui sair um pouquinho da superfície para a gente analisar com um pouquinho mais de profundidade essa questão, tá? Meninas, as causas de toda essa confusão do que é masculino, do que é feminino, estão, na verdade, alicerçadas lá atrás, lá nos tempos do pecado original, em Adão e Eva. Tá? Por quê? Porque Eva, ela decide, na verdade, usurpar a liderança masculina que foi dada ao homem, no caso, seu marido Adão, enquanto Adão decide assumir uma posição de submissão, uma posição feminina de submissão. Então ali, ó, se inverteram os papéis na tentativa de se inverter a natureza, sendo que é algo impossível.
e que, portanto, provoca o quê? Desordem, desequilíbrio, né? E as consequências, os frutos dessa desobediência, todos nós conhecemos, né? A queda da humanidade. Então veja que ali Eva foi tentada pela serpente, o diabo, a ir contra sua própria natureza, a ir contra a natureza que Deus deu a ela, certo? E ela sendo tentada, ela decide dizer sim a essa tentação, ela decide dizer sim ao pecado. E com isso toda a desordem, o desequilíbrio vem e o pecado se instala. Adão, mesma coisa, ele decide abrir mão da sua posição de liderança, né, da sua posição de cabeça de sua esposa, de cabeça do seu lar, e decide ali virar um banana. Né, e também dizer sim à desordem, ao desequilíbrio e ao pecado. Bom, isso acontece muito com a gente, né, meninas? Vamos ser sinceras. Acontece o tempo todo. A gente é tentada o tempo todo a ir contra a nossa natureza feminina. Quando a gente faz isso, quando a gente diz sim ao pecado, assim como Eva fez, a desordem se instala, o desequilíbrio se instala, o caos se instala. Né? Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com isso. E os homens também. E o triste, e algo assim que eu acho que ninguém pode negar, é que essa subversão da natureza, das naturezas masculina e feminina, vem se estendendo ao longo da história, né? E se apresenta com muita força nos dias atuais, através de movimentos político-ideológicos, principalmente o feminismo, certo? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê os corações tão cheios de ódio ao que é natural, a masculinidade, a feminilidade criadas por Deus, é tanto ódio que está transbordando, está jorrando demais, sabe? E por isso a gente pode perceber claramente essa aversão à masculinidade e à feminilidade na aparência das pessoas. Então, eu realmente creio que é isso que está acontecendo na nossa cultura. E aí, como que a igreja reage, né? Qual que é o papel da igreja nisso tudo? Será que é ficar caladinha? E aqui eu trago a minha quarta e última pergunta. Estamos sendo fortemente influenciados pela moda andrógena. Por que não estamos falando sobre isso? Olha, eu sinceramente penso que muitas igrejas, na tentativa de se afastarem ao máximo dos usos e costumes, prática adotada por algumas igrejas que são vistas como igrejas mais legalistas e tal. Então eu penso que muitas igrejas, por quererem se afastar ao máximo disso, acabam deixando de lado o ensino da modéstia, acabam deixando de lado o ensino sério da modéstia e a prática da modéstia. E acabam então adotando uma visão muito mais individualista, sabe? Ou seja, essa visão de que você pode se vestir da forma que você quiser, que esteja de acordo com a sua personalidade. E assim, parece algo lindo e libertador, né? Uau, que legal, eu vou me vestir de acordo com a minha personalidade. Então, vou aqui pegar um estilo que combine mais com a minha personalidade, vou me expressar através da minha personalidade. É complicado, porque parece que a gente se esquece que o pecado distorce a nossa personalidade, distorceu a nossa personalidade, certo? Então, a gente precisa lidar com a nossa personalidade e com os traços, especialmente com os traços pecaminosos da nossa personalidade, levar tudo isso para Deus em oração, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, se a gente pensar dessa forma individualista, para guiar, né, como a gente vai se vestir, então uma mulher que tem uma personalidade sedutora, poxa, problema nenhum ela se apresentar em vestes sensuais. Problema nenhum, ela pode fazer isso no seu dia a dia, na igreja, nas fotos de Instagram, tudo ok, é a personalidade dela. Só que não, né? Da mesma forma, uma mulher que tenha traços em sua personalidade que a façam rejeitar a feminilidade que Deus deu a ela, vai levar essa mulher a naturalmente querer se vestir de forma muito masculinizada, rejeitando muito mais e mais o que é considerado feminino. Aí tudo bem, é estilo, ela está sendo estilosa. Não, tá? Pode ser realmente um traço pecaminoso da personalidade dela. E em vez da igreja ajudá-la nesse ponto e discipulá-la na palavra de Deus, não, parece que há realmente, eu diria que até um encorajamento aí para que ela
expresse esse traço da personalidade dela. Eu acho isso bastante problemático. Então me preocupa realmente porque, por um lado, a igreja tá super consciente desse o problema do transgenerismo, né, das pessoas transgêneras que dizem estar no corpo errado, então é homem se assumindo como mulher e há essa imposição cultural de que a gente precisa ver essas pessoas da forma como elas desejam, né, então isso é um extremo, claro, e eu creio que a igreja, no geral, está atenta a isso. Agora, mas aí numa menor escala, e geralmente diante dos seus próprios olhos, em suas igrejas locais, daí não, aí tudo bem a mulher abrir mão de sua feminilidade e se apresentar de forma absurdamente masculina. Né, que poderia até entrar naqueles casos que eu contei no início, de uma pessoa olhar para ela e ficar na dúvida se é um homem ou uma mulher. Ah, para falar bem a verdade, a gente precisa parar de varrer o ensino da modéstia para debaixo do tapete. Olha, eu tô olhando o tempo aqui e eu decidi agora parar esse vídeo aqui, tá? Eu acho que foi um bom final. Eu tenho sim mais coisas, muito mais coisas na verdade, para falar sobre esse tema. E por isso eu vou dividir em duas partes, essa então sendo a parte 1. Então vou te pedir para, se você ainda não se inscreveu no vídeo, tá aí só consumindo os vídeos sem me ajudar, se inscrevendo no canal, vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações no sininho, e aí você recebe as notificações de vídeos novos, né? E também vou te pedir para compartilhar com o máximo de pessoas. Vamos espalhar essa mensagem, tá? E deixa o seu likezinho, a sua curtida, porque aumenta muito a relevância aqui no YouTube, tá? A gente precisa ganhar relevância aqui no YouTube para que ele envie para muitas pessoas e assim o canal possa crescer. E já me conta aqui nos comentários o que você está achando até agora. Me fala um ponto desse vídeo aqui que te impactou, ou que te abriu a mente, te abriu os olhos, tá bom? E eu te vejo na próxima semana, no próximo vídeo. Tchau, tchau!